As funções da média e da mediana são estimativas de posição que nos trazem uma dimensão para resumir os dados. Mas existe outra dimensão importante, a estimativa de dispersão. Podemos ilustrar a importância dessa medida com uma famosa piada no meio em que diz: um estatístico se afogou atravessando um rio que tinha, em média, 1 metro de profundidade. Se ele soubesse a variabilidade desse dado, teria pensado 2 vezes antes de atravessar o rio. Vamos considerar as seguintes medições do rio que o estatístico atravessou. A variabilidade, também chamada de dispersão, é capaz de nos informar se os dados estão compactados ou espalhados. Entre as estimativas comuns de dispersão, temos a variância, o desvio padrão e o coeficiente de variação. Vamos explicar cada um com calma. A variância é calculada com base nas diferenças entre a média e os dados observados. Ou seja, pegamos cada valor do nosso conjunto de dados e subtraímos do valor da média. Assim, temos a diferença de cada valor em relação à média. Elevamos cada valor ao quadrado, pois temos valores negativos que devem ser considerados positivos. Afinal, eles apresentam também uma variação independente de ser positiva ou negativa. Quando queremos saber a soma das diferenças, fica assim. Variância igual 0,64. Assim, a variância dos dados do nosso rio seria 0,64. Lembrando que a variância é uma média dos desvios quadráticos. Porém, o desvio padrão pode ser considerado mais fácil de interpretar do que a variância, dado que ele está na mesma escala que os dados originais. Para calculá-lo, basta tirar a raiz quadrada da variância. Assim, podemos interpretar que a média de desvio é de 0,8 metros. Assim, apesar de termos a média de 1 metro, os dados variam e encontraremos alturas maiores que 1,8 metros. Veja o cálculo para um rio com a mesma média, mas com pouca variação. Temos a média de 1 metro e variância de 0,11, que nos resultou um desvio padrão de 0,33. Aqui vemos que esse outro rio, apesar de ter a mesma média, tem uma variação bem menor de altura, sendo assim mais seguro. Outra medida que podemos tirar é o coeficiente de variação. Ele é utilizado para analisar a dispersão em termos relativos a seu valor médio, ou seja, é a razão entre o desvio padrão e a média. Como o coeficiente de variação analisa a dispersão em termos relativos, ele é dado em percentual. Quanto menor for esse coeficiente, mais homogêneos serão os nossos dados. Isto é, menor é a dispersão em torno da média da nossa variável. Ele é usado quando queremos fazer comparações entre grupos de grandezas diferentes de escala. Vamos voltar ao nosso exemplo dos rios. Se temos 2 rios com médias de profundidades diferentes, por exemplo, um rio que apresenta em média 1 metro de profundidade e um rio que apresenta em média 10 metros de profundidade, mas que em ambos apresentam o mesmo desvio padrão de 0,8 metros. Vejamos o CV de cada um deles. Com esses resultados, podemos notar que o nosso rio com média de 1 metro de profundidade sofre um impacto maior da dispersão de 0,8 metros do que nosso rio com 10 metros de profundidade. Ele também é uma boa indicação se a nossa média é uma boa medida para representar os nossos dados, pois quanto maior o valor do coeficiente, menos representativa a média é, e nesse caso podemos utilizar a mediana para representar os dados. Vamos agora para o Centro de Práticas Harvard para colocar todos esses conceitos em prática. Vamos juntos!